Bom, eu tô vendo aí no Twitter muita gente comentando, o Contador Libertário, o Ancapball, comentando sobre o imposto de renda. Muito interessante. Eu vi esses dias uma live também do Edilson Lauro, do Investimentos Digitais, canal muito bom sobre Bitcoin e criptomoedas, na qual ele recebeu uma contadora. Estavam falando sobre a tributação das criptomoedas e tudo mais. E, bom, vamos lá, hora de dar o meu palpite sobre isso. O que é o imposto de renda? Não, o imposto de renda é um imposto e assim como qualquer imposto, ele é um roubo. Mas o imposto de renda, ele não incide quando você declara o seu imposto de renda. Ele incide quando você aufere renda. E este é o que chamamos em direito tributário de fato gerador. O fato gerador é o gatilho pelo qual o imposto será cobrado. Neste caso, a sua renda. Então, qual é a tese que muitos, principalmente os contadores, falam? Não adianta falar em não declarar o imposto de renda se o governo já sabe a sua renda e já cobrou seu imposto de renda. Em tese, você não ganha nada com isso, pelo contrário. O governo sempre cobra um pouco a mais do imposto de renda. E quando você declara, você mostra, olha, você me cobrou R$ 262 a mais, então você pode me restituir lá no final do ano, em setembro. Beleza, então você tem uma motivação para declarar o seu imposto de renda. Você dá as informações que o governo pede e ele diz: olha, tá aqui a sua restituição para o final do ano, sem correção monetária e sem juros, porque você é trouxa. Eu não nego isso, não nego isso. Se o governo já sabe, né, da sua renda, das suas todas as formas de receber e tudo mais, declarar ou não declarar pouco importa. Na verdade, se você não declara, é até pior, porque você vai entrar na listinha lá de pessoas que eles vão investigar, porque você não declarou nada e o governo sabe que você tem transações. Então ele vai olhar lá, o cara movimenta aqui R$ 8.000 todo mês na conta e não declarou nada, nada, ele não declarou nada, não existe renda nenhuma, mas ele movimenta R$ 8.000 todo mês. Então nós vamos investigar para ver o que é isso, e aí sim você pode cair na malha fina, ser multado e tudo mais. É claro, se você tem uma movimentação minúscula, menos de R$ 2.000 por mês, eles não vão correr atrás de você. É mais caro para eles te cobrar do que deixar para lá. Então, pode ficar tranquilo se for este o caso. Mas é assim. Aí eu vejo muitos contadores. Geralmente são os contadores que falam isso. Que a declaração ela não se trata de uma confissão de nada e que você pode até declarar e não pagar a DARF que sai lá depois. Não importa, né? O imposto de renda já foi pago se você for assalariado e tudo mais. E se você não for, ou se você tiver outras rendas, como aposentadoria, auxílio emergencial, se você recebe aluguel e tal, na hora que for contabilizado ali vai ter uma diferencinha, né, que você vai ter que pagar um pouquinho a mais. O que acontece? Né? Por que o governo quer que você informe esses dados? Bom, eu já te dei a motivação pela qual as pessoas que são assalariadas e tal têm para declarar, que é a restituição. É uma motivação bem bobinha assim, mas existe. Né? Qual é a punição se você não declarar? Nesses casos, se você não declara, você vai pagar 150% do imposto devido. Ou seja, você já pagou o imposto, então você não vai ter punição nenhuma. Agora, vamos supor que você vendeu um imóvel ou que você aluga um imóvel, você tem um ganho de capital e você não declarou esse ganho de capital e esse ganho de capital é de R$ 20.000 no ano, você teria que pagar um imposto aí de 27,5%. Vou usar o teto do imposto de renda porque eu não quero pensar muito. 20 mil, 27,5% dá 5 mil. Se você não pagar, o máximo que o governo vai te cobrar é 5 mil mais 150%. Então, ainda assim é alto. O governo vai te cobrar uns 12 pau, se ele te pegar. E isso é a sua motivação para declarar o imposto de renda. Não ser pego, não pagar mais imposto ainda. Tá, qual é a motivação do governo? Né? O que é interesse para o governo que as pessoas declarem imposto de renda? Afinal, as pessoas vão declarar e muitas delas vão auferir, vão chegar a um resultado no qual elas vão ter que receber a restituição. Então o governo vai te pagar imposto. Por que ele quer que você declare? É muito simples. Ele quer pegar essas situações. Ele quer pegar essas situações de ganho de capital. Ele quer atualizar os dados sobre você. Então a restituição do imposto de renda nada mais é do que uma esmola que você recebe de volta do dinheiro que o governo já te roubou
por ele poder atualizar os dados sobre você. Aliás, você trabalha para ele atualizando os dados sobre você. Tá. Então agora nós sabemos por que você, que é assalariado, deve declarar imposto de renda. Porque o governo já sabe mesmo. Por que a restituição pode te ajudar de alguma forma? Porque vai diminuir um pouquinho o roubo, você vai receber um pouquinho de volta. Por que o governo quer cruzar essas informações? Agora vamos às criptomoedas, e é isso que fica algo meio nebuloso. Até 2018, não havia instrução normativa, não havia nada dizendo sobre criptomoedas. Pelo contrário, o Banco Central dizia que as criptomoedas não existiam, né, que era um golpe, que era um bolha e tudo mais, principalmente o Bitcoin. Então, se você comprou antes de 2018, você não era obrigado naquela época a declarar. Calma aí. A partir de 2018, eles passam a obrigar você a declarar, como outros, depois como criptoativos, e agora tem até Bitcoin, altcoins e tal, lá, código 99, 98 e tal. Você vai declarar suas criptomoedas. Eu não recomendo, se você comprou antes de 2018, ou se você comprou até depois de 2018, mas comprou de plataformas estrangeiras sem fazer uma transferência bancária, o governo ainda não sabe que você tem essas criptomoedas. Então por que você vai informar? Essa é a questão. Declarar um imposto de renda eu até acho que você deve fazer. Mas declara o que você sabe que o governo sabe que você tem. Então declara o seu salário, declara o seu aluguel lá que você recebe, auxílio emergencial e tal. Pode ser que você tenha uma coisinha ali para restituir. Não informa o que você não quer que o governo saiba, obviamente. Então vamos lá, você comprou criptomoedas em 2014. Eu vou dar um exemplo muito bom, 2014. O governo quer que você declare hoje. Qual é o fato gerador? Quando você vender essas criptomoedas, você vai ter um fato gerador novo. Então, não venda essas criptomoedas, não mexa nelas. Você é obrigado a declarar? Não. Você não é obrigado a declarar porque em 2014 elas nem eram consideradas patrimônio pelo governo brasileiro. Aí você declara. Agora o governo sabe, ano que vem você tem que declarar de novo. Você tem que declarar que você vendeu. E aí vai incidir imposto. Se você não declara nada, o governo nunca vai saber. Aí o dia que você precisar retirar, você precisa contratar os meus serviços ou do contador libertário para fazer uma estratégia, né? Para você justificar essa entrada desse dinheiro no seu patrimônio. E nós sabemos fazer, eu sei pelo menos duas estratégias muito boas para fazer isso. Existem estratégias utilizando bancos gringos, existem estratégias utilizando nada de bancos gringos, só com a sua conta bancária mesmo a gente consegue fazer uma estratégia disso, que você tem que pagar um pouco de imposto, cerca de 15%, mas é melhor pagar 15% quando você quiser gastar daqui a 20 anos, do que declarar todo ano e o governo ficar sabendo, e o governo saber o seu modelo da sua wallet, saber o endereço em que a sua wallet está, saber o endereço em que seus bitcoins estão. Só falta pedir a chave privada. E pode ter certeza que daqui a pouco eles começam a pedir, tá? Não duvido nem um pouco disso. Então, eu vejo os contadores muito desesperados, falando: declare seus bitcoins, você não tem nada a perder. Tem. Você tem a perder a sua privacidade. Se você investe em criptomoedas justamente para ter privacidade, é muito importante para você manter a sua privacidade. Isso não tem nada a ver com ser ANCAP ou não, tem muito criptoanarquista, cypherpunks e tudo mais, que não são ANCAPs e acreditam que a privacidade é muito importante, é primordial. Todo ano no Brasil você tem vazamento de dados da Receita. Todo ano. Você vai na 25 de março ou na Santa Efigênia, tem os camelôs vendendo um DVDzinho lá de R$ 15 com os dados de 220 milhões de brasileiros. Com todas as informações. Por que você vai alimentar isso com informações que a Receita já não saiba? Porque a Receita já sabe do seu salário, a Receita, se você declarou aluguel ano passado, já sabe que você vai declarar aluguel de novo, ou no mínimo que você vai declarar 2, 3 meses de aluguel e depois vai dizer, ó, encerrou o contrato. Mas são rendas presumidas, eles já têm um sistema ali que já imagina. Agora, se você comprou criptomoedas em 2014 e nunca declarou, continua sem declarar. E o dia que você quiser que isso entre no Brasil, aí você declara. Ou se há um valor baixo, até uns 20 mil, vai vendendo no P2P R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês para pessoas diferentes. E a Receita não pega. Não é? Para que você vai declarar? Para que você vai alimentar os dados do Estado?
O Estado não tem que saber. Então, você quer declarar imposto de renda? Declare, não tem nenhum problema nisso. Você não vai pagar imposto por declarar. Você vai pagar imposto se você não declarar e for pego. Agora, declarar criptomoedas no imposto de renda eu acho que é meio que o auge da burrice. E vamos lá. O governo ele tem 5 anos para te cobrar o imposto de renda. Então, você comprou em 2014 e você tinha que ter declarado em 2015. A partir de abril de 2015, que foi o término da data para declaração, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Abril de 2020, o governo já não pode mais te cobrar daquele imposto de renda referente a 2015. Tá? Então, agora você não declarou. Agora, se o governo pegar e você tiver como provar que é referente a 2015, o governo não pode te cobrar. Mas o mais importante, você não pode vender. Tá na sua wallet? Deixa na sua wallet quieto. Tá na Binance? Deixa na Binance quieto. Você não pode vender. O problema é, vendeu, tem um novo fato gerador. Se o governo já estava acompanhando essa sua carteira, se o governo já estava acompanhando esse seu saldo, ele vai querer cobrar imposto em cima desse novo fato gerador. E aí é aquilo, são 15% de imposto, se você não pagar, 150% a mais em cima de 15%. Então, 32,5%. Vai dar um valor absurdo. Então, não façam isso. Não façam isso. Deixem lá os criptomoedas quietinhas. E quando você quiser gastar, se você não quiser valores baixos, 2, 3 mil reais aí por mês, quando você quiser gastar mais de 100, um negócio absurdo, contrata o contador, chama a gente, vamos fazer uma estratégia lá, bolar um negocinho, fazer de um jeito. Tem várias formas pra gente colocar isso aí, o que é chamado de bancarização das criptomoedas. A gente tem que fazer toda uma estratégia para colocar isso dentro do seu perfil que não pareça que você está lavando dinheiro. E existem estratégias para isso. Eu sou tributarista, o contador é contador. A gente manja disso aí. Agora, se você fizer do nada, pá, vendeu, ou então botou tudo no saldo no seu cartão de crédito, cara, a Receita provavelmente vai pegar, né? Então é por isso que muitas vezes os contadores ficam falando, declare, declare, declare. Eu sou contra declarar. Se você pode não declarar, declara só o que eles já sabem. Eles já sabem o seu salário, eles já sabem se você tem empresa e a sua empresa declara imposto de renda, eles já sabem o lucro da sua empresa. Então isso você declara mesmo, porque eles já sabem. Agora, coisas que eles ainda não sabem, eu acho que você não deve declarar, não. Isso é problema deles, eles têm que se esforçar para descobrir. E se descobrirem. Porque aí que tá. O risco de ser pego é baixo. Só que a multa é alta, né? É mais do que o dobro do imposto, é o dobro mais a metade. Então, para algumas coisas vale a pena. Então vamos lá, você tem um salário, você é retido na fonte, seu imposto de renda, só que além disso você também é aposentado. Então, na hora que soma o seu salário e a sua aposentadoria, no software lá do imposto de renda, vai dar uma renda que já dá o próximo degrau de imposto de renda. Então, dá um pouquinho a mais do que o seu imposto atual. E aí você tem que pagar essa diferença. Ao invés de restituir, você vai pagar. Tá. E o que você ganha com isso? Nada. Você vai ser pego por isso? Pode ser que seja, mas é um valor tão baixo, né? Vai dar uns 600 reais a mais, 500 reais a mais, que se você for pego, você vai ter que pagar o dobro, um pouquinho, 1.000 reais. Se você for pego, eles não vão pegar isso, sabe? Eles vão pegar o quê? Um cara que sonega 200 mil, eles não vão pegar um cara que sonega 200 reais. É isso, esse foi meu palpitinho aqui sobre imposto de renda. Bom, doem pro canal, Nano, Bitcoin e Shitcoin, Pix. Eu não declaro as doações, então se você tá doando pra mim, saiba que isso será totalmente sigiloso, não vai pra Receita Federal, ninguém vai ficar sabendo. E bom, é isso, pessoal. Valeu.